Fala, meu povo, tudo certo com vocês, gente? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Pra quem não me conhece, eu sou Jéssica Moura, sou policial civil aqui no estado de São Paulo. Bom, resolvi fazer esse vídeo porque depois que eu coloquei no meu Instagram que eu passei pra Polícia Civil em 2 meses, muita gente me perguntou como é que eu fiz, qual era a minha rotina de estudos, quantas horas eu estudava por dia, se eu trabalhava, como é que era a minha rotina. Então eu vou fazer esse vídeo para responder a todas essas perguntas e falar para vocês um pouquinho como é que eu estudei. E de repente com esse vídeo eu posso ajudar alguém que tá aí estudando, tentando passar para concurso também. Como era a minha rotina de estudos? Nessa época eu trabalhava em loja, eu era vendedora. Quando saiu o edital desse concurso, eu tava em casa, doente, com conjuntivite. E eu tava super apreensiva, porque quem trabalha em loja, quem trabalha com comissão, sabe como é, que a gente não tem salário se a gente não trabalhar. Se a gente não vender, a gente não ganha. E aí eu tava super apreensiva e saiu esse concurso. Eu tinha muita vontade de entrar pra Polícia Civil, principalmente para esse cargo de papiloscopista. Eu tinha muita vontade de ser dessa área de perícia. Como eu trabalhava no período da tarde, eu estudava no período da manhã e no período da noite, que era o que eu tinha de sobra, de tempo livre. Eu acordava às 4h30, 4h40, tomava o café da manhã e começava a estudar às 5 horas da manhã. Eu estudava de 5 até 11 horas mais ou menos. 11 horas eu tomava meu banho, almoçava e ia correndo pro trabalho. No ônibus, no caminho da minha casa até o trabalho, eu ia fazendo questões da matéria que eu tinha visto no período da manhã. Quem trabalha em loja sabe que não pode pegar no celular. No meu intervalo, que era de 15 minutos, eu engolia a comida e ficava fazendo questão ao mesmo tempo. Era comendo e fazendo questão, comendo e fazendo questão. E aí voltava pro meu trabalho, né? E depois disso eu voltava pra casa e era a mesma coisa, gente. No caminho do ônibus, do meu trabalho até a minha casa, eu ia fazendo questão. E à noite, quando eu chegava em casa, eu estudava mais. Eu estudava até 11 e pouquinho, meia-noite mais ou menos. Essa era a hora que eu ia dormir, meia-noite e pouquinho. Tinha dias que eu corria 3 vezes por semana, tá, gente? Porque eu gosto muito de treinar, eu sou uma pessoa bem viciada em treinar. E se eu não treinasse, eu acho que eu ia ficar bem louca, sabe? Eu precisava de alguma coisa pra esparecer. E eu corria vendo videoaulas ou escutando as aulas que eu já tinha visto, tá? Por quê? Agora a gente vai entrar na outra parte, que é a minha metodologia de estudos. Eu acho que cada um tem que achar a metodologia que é mais fácil de assimilar o conteúdo. A minha metodologia mais fácil é ver videoaulas. Eu gosto muito de ver a pessoa falando e escutar a pessoa falando. E enquanto eu assistia a videoaula, eu ficava escrevendo. Eu anotava tudo que a pessoa falava e escrevia. Esse é o jeito que eu mais tenho facilidade de aprender. Então eu não conseguia absorver conteúdo novo correndo na esteira, nem correndo na rua, né? Obviamente, porque eu só tava escutando e tava vendo. Então, quando eu ia correr, eu revia aulas que eu já tinha visto ou procurava no YouTube algum assunto que eu já tinha visto com outro professor falando e eu via ele falando ou assistia ele falando. A minha metodologia de estudos era a seguinte: eu assistia... Eu tinha 4 matérias para ver por dia, 2 matérias de manhã e 2 matérias à noite. Eu ficava mais ou menos umas 2 horas com cada matéria, assistindo cada matéria. E quando eu terminava um determinado assunto, né, aí, às vezes tinha um vídeo só falando sobre esse assunto, ou tinha uns 4, 5 vídeos falando sobre esse assunto, sempre que eu terminava um assunto de uma determinada matéria, eu relia tudo que eu tinha escrito e fazia um resumo do resumo. Porque eu sou uma pessoa que aprende mais escrevendo. Então, eu lia, eu pensava, largava aquilo que eu escrevi, largava de lado e tentava lembrar de tudo para fazer o meu resumo do resumo. E aí eu fazia essas 2 matérias de manhã. Como é que eu dividia? Eu sou geminiana, gente, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ter sempre a mesma matéria, sempre o mesmo assunto. Eu gosto de mudar sempre porque eu enjoo muito rápido das coisas. Então, esse tempo que eu tinha de manhã, ao invés de pegar uma matéria só e ir direto nela, eu pegava 2 matérias, porque na hora que eu já tava cansando, era hora de trocar de matéria. Então, o meu cérebro não tinha tempo de pensar e cansar. E aí, eu pegava sempre 2 matérias. Uma matéria que eu gostava, ou que eu tinha mais facilidade, e uma matéria que eu não gostava. Por exemplo,
tinha direito penal e direito constitucional. Eu adoro penal e detesto constitucional, então eu juntava as duas no mesmo horário ali. Vou pegar 2 horas de direito penal, acabou direito penal, 2 horas de direito constitucional. À noite a mesma coisa. Tem português, que eu tenho muita facilidade, e direito administrativo, que eu detesto também. Eu botava as duas juntas. E aí quando acabava uma, eu já começava a outra, sabe? Sempre assim. Outra coisa que eu fazia era muita questão, gente. Muita questão. Eu fazia questão o tempo inteiro. Acho que assim, questão é uma coisa muito importante de você fazer. Principalmente se você já tiver com o edital aberto, busca as questões dessa banca que tá organizando o concurso, né? Que tá fazendo o concurso. Porque você já sabe mais ou menos como é que ela gosta de pedir o conteúdo, qual tipo de conteúdo que ela gosta, se tem pegadinha, se não tem pegadinha, e aí você já se acostuma com o ritmo da banca. Claro que você não vai fazer só as questões da banca, tá, gente? Você faz de todas as bancas, até porque, gente, uma hora as questões vão se repetir. Você vai vendo que tem sempre os assuntos que se repetem bastante. Aí vocês já sabem se é um assunto bem importante, se é um assunto que é bem cobrado, ou se ele não é muito cobrado, mas mesmo assim estuda, tá? A minha metodologia de estudo, eu estudava 4 matérias por dia, mas cada um tem o seu ritmo. Se você quiser estudar 2 matérias por dia e pegar firme nessas 2 matérias, ou estudar uma só matéria por dia, isso tudo vai depender muito da pessoa. A pessoa que tem que ver o que cabe nela, né? O que cabe pra ela. Quantas horas que ela tem de estudo por dia. O tempo que eu tinha livre, gente, não era muito. Era manhã e a parte da noite. Então eu privei um pouquinho o meu sono e privei minhas redes sociais. Não saía com os meus amigos, não saía com a minha família. Nesse meio tempo aí, teve o meu aniversário, então eu fui jantar com a minha família. Foi a única coisa que eu fiz, assim, de vida social nesses 2 meses. Mas eu sabia que isso ia ter uma recompensa, sabe? E se não fosse dessa vez, se não fosse nesse concurso, no próximo eu iria passar. Então, gente, pensem que é uma coisa temporária. Você tá se privando pra depois você ter mais tempo e ficar de boa, sabe? Com seus amigos, com a sua família, com seu marido, sua esposa, enfim. E além disso, eu escolhia 2 dias da semana. Um dia era pra ler todos os resumos das coisas que eu tinha feito durante a semana, do que eu tinha estudado durante a semana. Eu lia e eu fazia uma coisa chamada mapa mental. Quem estuda aí para concurso deve já ter ouvido falar. Eu posso até fazer um vídeo depois mostrando como que eu fazia os meus mapas mentais, porque eu pegava o meu resumo e fazia o meu mapa mental, porque daí depois eu não perdia muito tempo lendo o resumo, eu só lia o mapa mental e eu já sabia, já dava o gatilho, né, que é exatamente o que a função do mapa mental é dar um gatilho e para te lembrar de tudo que você, ou pelo menos da maioria das coisas que você já estudou. E aí, vamos dizer, de segunda a sexta eu tava estudando dessa maneira que eu falei pra vocês, de 4 matérias por dia e muitas questões. E no sábado eu pegava, lia todos os resumos que eu tinha feito durante a semana e fazia o mapa mental. E fazia questão de todas as matérias. Eu assinei um site chamado Que Concurso, que ele tem muita, mas muita questão de concurso e ele é um site muito bom. Eu super recomendo, assim, acho que era 30 e poucos reais que eu pagava e valeu muito a pena, porque eu tinha acesso a muitas questões. Mas quem não puder pagar esse site, eu acho que consegue fazer 10 questões por dia. Se eu não me engano, acho que era isso, 10 questões por dia. Como eu fazia muito mais do que isso, eu fazia muita questão, eu resolvi assinar. No domingo eu pegava e fazia uma prova anterior. Na época ali o meu concurso foi da Banca Vunesp, então eu fazia muita prova da Banca Vunesp, assim, simulado mesmo. Pegava uma prova, colocava um horário, vamos dizer, teve 4 horas pra você fazer aquela prova, então eu botava 4 horas, não falava com ninguém, botava o celular no modo avião e ficava só fazendo a prova, como se eu estivesse numa sala de aula fazendo mesmo. Gente, outra coisa muito importante é vocês terem já tudo planejado. Eu já sabia o que eu ia estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, enfim, todos os dias da semana. Não chegar no dia e falar, hoje eu tô afim de estudar português, hoje eu tô afim de estudar raciocínio lógico. Porque assim você tende a estudar mais o que você mais gosta e o que você tem mais facilidade. E na verdade você tem que estudar mais ainda o que você não gosta e o que você não tem facilidade, porque são as matérias que você vai mais ter dificuldade durante a sua prova. Falando um pouco agora sobre a hora da prova. Gente, tentem ir com o máximo de coisas para te deixar confortável possível.
Por exemplo, você não sabe se na sala vai estar um calorão, você não sabe se vai estar um frio do caramba. E então você vai, tenta ir com uma regata, tenta ir com uma blusinha assim básica e leva casaco, sabe? Coisas assim pra não ter nada que te deixe desconfortável. Leva água, leva a garrafa de água pra você poder encher, ou leva já ela cheia pra você não ter que se preocupar com isso no meio da sua prova. Leva comida. Eu particularmente não gosto de comer nada durante a minha prova. Só que eu tenho um nervoso, se eu escuto alguém do meu lado abrindo um pacote de biscoito ou comendo um chocolate, e se eu sei que eu não tenho nada pra comer, eu fico nervosa, gente. Eu não gosto, eu gosto de ter a comida ali só pra dizer, pô, eu tenho aqui, né? Se eu quiser, tá de boa. Na época de vestibular, de Enem, essas coisas, gente, isso acabava comigo, saber que eu não tinha um biscoito pra comer ali e as pessoas do meu lado estavam comendo, eu não sei porquê. Aí eu aprendi que se eu tiver com alguma comida ali eu não como, mas o meu coração se sente mais calmo, entendeu? Outra coisa muito importante sobre a prova é: comece pela matéria que você mais gosta, ou que você acha mais fácil. Porque se você vê que você tá indo bem, que você sabe daquilo ali, você já começa a ficar mais relaxado, o seu cérebro fica muito mais calmo. Se você começar por uma matéria que você não sabe direito e você já vê uma, duas, três questões que você não manja, que você não sabe a resposta daquilo, você já vai ficar mais tenso, você já vai ficar mais preocupado e você vai fazer o resto das questões, o resto das matérias, meio já naquela coisa de putz. E aí você já vai ladeira abaixo, entendeu? Sobre motivação, gente, não é todo dia que a gente vai estar naquela coisa de putz, vou passar com certeza, eu tô top, eu sou muito inteligente. Aliás, é bem o contrário, né? Tem muitas vezes que a maioria dos dias acho que a gente tá meio putz, eu acho que não vai ser dessa vez, eu acho que eu não vou conseguir. Então, assim, tenta sempre ter alguma coisa que te faça lembrar daquilo que você quer. No meu caso, gente, eu tinha uma foto no meu fundo de tela do meu celular com uma menina com a blusa da Polícia Civil de costas e com uma trança embutida, assim, e eu falava, putz, um dia eu vou tirar uma foto igual essa. E eu tirei. Sempre que eu tava mais desmotivada, eu tava mais sem saco pra estudar, eu pegava no meu celular e via aquilo ali. Eu falava, não, eu tenho que estudar, eu vou estudar, e é isso. Eu acho que eu consegui responder aí as perguntas mais feitas, as dúvidas que o pessoal mais tem, que mais me perguntam no Instagram. Se tiver alguma coisa que eu não tiver respondido, que você ainda tenha dúvida, que você ainda queira saber, pode colocar aqui nos comentários, porque eu ainda vou fazer mais vídeos sobre esse tema aí, sobre o meu dia a dia na Polícia Civil, como é que é o meu cargo e tudo mais, o que que eu faço da vida. Pode colocar aí que eu vou fazer nos próximos vídeos. Dá um joinha, dá uma moral pra eu saber que você gostou do tema. Se você não gostou, pô, não dá um dislike não, faz uma crítica construtiva lá no meu Instagram, que é melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.